Hoje em Crimes e Mistérios vamos olhar em detalhe o caso do Brian Shaffer, um estudante promissor. Uma noite normal. Um desaparecimento inexplicável. No dia 1 de abril de 2006, Brian Shaffer, um jovem estudante de medicina, desapareceu sem deixar rastro depois de uma noite com amigos no bar Ugly Tuna Saloon, em Columbus, Ohio. Apesar de câmaras de segurança e uma investigação extensa, o caso permanece um dos maiores mistérios não resolvidos da história recente. Este é o enigma de Brian Shaffer. Brian tinha 27 anos e era estudante de medicina na Universidade Estadual de Ohio, Ohio State University. Filho de Randy Shaffer e Renee Shaffer, falecida de cancro apenas 3 semanas antes do desaparecimento de Brian. Tinha um irmão mais novo, Derek Shaffer. Brian estava num relacionamento sério com Alexis Wagoner, sua namorada, com quem planeava viajar para Miami poucos dias depois do desaparecimento. Brian era descrito como carismático, inteligente e com um futuro promissor. Apesar de estar focado na medicina, Brian falava em abrir um bar na praia, combinando trabalho e lazer. 31 de março de 2006, após um jantar com o pai, Brian combinou sair com o amigo Clint Florence para celebrar o início das férias de primavera. Eles começaram a noite num bar local antes de irem para o Ugly Tuna Saloon, um bar popular na zona de entretenimento de Columbus, Ohio. Ao longo da noite, Brian e Clint encontraram outra amiga, Meredith Reed, que se juntou a eles. De acordo com testemunhas, eles estavam a beber e a socializar normalmente, sem incidentes notáveis. A última vez que Brian foi captado pelas câmaras de segurança do Ugly Tuna Saloon, ele estava perto da entrada do bar, a conversar com 2 mulheres. Após isso, Brian entrou novamente no bar, mas não foi mais visto a sair pelas câmaras. O Ugly Tuna Saloon tinha 2 saídas, a entrada principal, monitorizada por câmaras de segurança. Uma saída secundária, que levava a uma zona de obras. Esta saída não tinha câmaras, mas era perigosa e difícil de navegar devido ao entulho. Apesar de revisões cuidadosas das imagens de segurança, Brian não foi captado a sair do bar por nenhuma das saídas, o que levou à pergunta: como é que ele desapareceu? A investigação começou rapidamente após o desaparecimento. A polícia fez buscas extensivas dentro do bar e na área circundante, incluindo os terrenos em obras atrás da saída secundária. Não foram encontrados sinais de Brian, nem vestígios que indicassem o que poderia ter acontecido. As imagens das câmaras do Ugly Tuna Saloon foram revisadas exaustivamente. Brian foi claramente visto a entrar no bar e, depois, a conversar com as 2 mulheres. No entanto, não há registro de ele sair do edifício. Todas as outras pessoas presentes no bar foram identificadas e interrogadas. Clint Florence, o amigo que estava com Brian, tornou-se alvo de suspeitas depois de se recusar a fazer um teste de polígrafo solicitado pela polícia. Meredith Reed, a amiga que os acompanhou, cooperou completamente com as autoridades e não foi considerada suspeita. A família de Brian, incluindo o seu pai e o irmão Derek, ajudaram nas buscas e distribuíram panfletos pela cidade. Alexis, a namorada de Brian, continua a ligar para o telemóvel dele após o desaparecimento. Durante semanas, as chamadas iam diretamente para o voicemail, mas num caso específico, o telemóvel tocou, levantando esperanças de que ele ainda estivesse vivo. No entanto, a operadora de telemóveis indicou que o toque pode ter sido causado por uma falha técnica. Alguns acreditam que Brian decidiu desaparecer voluntariamente, possivelmente devido à recente morte da sua mãe e ao stress da faculdade. Ele estava emocionalmente abalado pela morte da mãe. Tinha mencionado anteriormente a ideia de deixar tudo para trás e abrir um bar numa praia. Não havia sinais de planeamento, e ele deixou os seus pertences pessoais para trás. Ele tinha uma viagem marcada com Alexis, o que indicava que tinha planos para o futuro próximo. Outra teoria sugere que Brian foi vítima de um crime, possivelmente dentro do bar ou enquanto tentava sair. O amigo Clint Florence tornou-se suspeito devido à sua recusa em colaborar completamente com a polícia. Contudo, não foram encontradas provas concretas que ligassem Clint ou qualquer outra pessoa ao desaparecimento.
O Ugly Tuna Saloon ficava numa zona com áreas menos seguras, como a saída secundária para uma zona de obras, ideal para um ataque ou ocultação de um corpo. Brian tinha consumido álcool, o que poderia tê-lo tornado mais vulnerável a um ataque ou confronto. A ausência de testemunhas sugere que algo aconteceu rapidamente e fora da vista do público. A saída secundária era um local discreto que poderia ter facilitado a ocultação do corpo. Clint Florence, amigo de Brian, recusou-se a fazer um teste de polígrafo, levantando suspeitas sobre o que ele poderia estar a esconder. O telemóvel de Brian tocou uma vez após o desaparecimento, levantando a possibilidade de estar com outra pessoa. Um ataque premeditado ou não premeditado poderia ter ocorrido rapidamente, sem chamar atenção num local movimentado como o bar. Não foram encontradas provas físicas, como sinais de luta ou sangue, nem no bar nem na área circundante. As câmaras de segurança não captaram Brian a sair do bar nem nenhum comportamento suspeito. A saída secundária, embora menos acessível, era uma zona em obras, e qualquer movimentação incomum poderia ter sido notada. Brian não tinha inimigos conhecidos nem estava envolvido em atividades que o colocassem em perigo. Nenhuma testemunha relatou ter visto algo suspeito no bar ou nos arredores. Não há um motivo claro para que Brian fosse alvo de um ataque ou homicídio. Clint Florence cooperou inicialmente com a polícia, e a sua recusa no teste de polígrafo pode ser interpretada como receio pessoal em vez de culpa. Alguns especulam que Brian pode ter sofrido um acidente fatal ao sair pela saída secundária, que dava para uma zona de obras. A saída secundária do Ugly Tuna Saloon levava para uma zona de obras, com entulho, passagens estreitas e áreas perigosas, aumentando a probabilidade de um acidente fatal. Brian tinha consumido álcool, o que pode ter comprometido o seu julgamento e coordenação, tornando-o mais suscetível a quedas ou ferimentos graves. A zona em obras poderia ter escondido o corpo de Brian de forma acidental, especialmente se ele caiu num local de difícil acesso ou foi encoberto por materiais de construção. A falta de registros nas câmaras de segurança sugere que Brian poderia ter saído pela saída menos monitorizada e sofrido um acidente antes de ser notado. A ausência de testemunhas no local em obras reforça a hipótese de que um acidente pudesse ter passado despercebido. A área foi revistada exaustivamente pela polícia e por cães farejadores, e não foram encontrados vestígios do corpo ou sinais de um acidente. Mesmo num acidente fatal, seria esperado que o corpo fosse descoberto mais tarde, já que a zona em obras foi reestruturada nos anos seguintes. Não há sinais de que Brian estivesse desorientado ou com dificuldades motoras significativas durante a noite, além do consumo de álcool. Se Brian tivesse sofrido um acidente grave, o impacto teria causado algum ruído ou movimentação que pudesse ter sido notado por pessoas próximas. As câmaras de segurança não mostram Brian a sair pela saída secundária, o que enfraquece a teoria de que ele tenha ido para a zona de obras. Nenhuma evidência, como roupas rasgadas ou objetos pessoais, foi encontrada na área circundante que pudesse apoiar a hipótese de um acidente. A polícia continua a reanalisar provas utilizando avanços em tecnologia forense, incluindo análise de ADN e rastreamento digital. Novas análises das câmaras de segurança estão a ser consideradas, embora não tenham surgido provas novas. Alguns alegaram ter visto alguém parecido com Brian noutras cidades, mas nenhuma destas pistas foi confirmada. Investigadores online continuam a procurar ligações entre o caso de Brian e outros desaparecimentos. Randy Schaefer, pai de Brian, continua a procurar o filho incansavelmente após o desaparecimento. Ele acreditava que Brian estava vivo e nunca desistiu de obter respostas. Em 2008, Randy morreu tragicamente quando um ramo de árvore caiu na sua casa durante uma tempestade. Após a sua morte, uma mensagem anônima foi postada no memorial online de Randy. A mensagem dizia: Dad, I love you. Brian. Isto levou a um breve período de esperança de que Brian estivesse vivo e tivesse tentado contactar a família. O FBI investigou e rastreou a mensagem até um computador num espaço público, mas não conseguiu determinar quem a enviou. A hipótese mais provável é que tenha sido uma brincadeira cruel, já que não havia provas de que Brian estivesse vivo ou em contato com alguém. Derek Schaefer, o irmão mais novo de Brian, também sofreu com o desaparecimento.
Ele enfrentou a perda do irmão e, anos depois, a morte do pai, o que teve um impacto profundo na sua vida. Derek sempre manteve a esperança de descobrir o que aconteceu, mas a falta de provas tornou a espera angustiante. Em 2021, Derek avançou com o pedido para que Brian fosse declarado legalmente morto, mais de 15 anos após o desaparecimento. Essa decisão foi provavelmente uma medida prática, permitindo à família resolver questões legais, como propriedades e bens pendentes. Embora Derek tenha feito este pedido, ele ainda acredita que alguém sabe a verdade sobre o que aconteceu com Brian naquela noite. O desaparecimento de Brian Shaffer continua a ser amplamente discutido, sendo um dos casos mais intrigantes da história recente. Ele é frequentemente mencionado como um dos desaparecimentos mais inexplicáveis da era moderna devido à ausência de provas e à cobertura extensiva por câmaras de segurança. O desaparecimento de Brian Shaffer desafia todas as explicações. Como pode alguém desaparecer sem deixar rastro, mesmo sob o olhar de câmaras de segurança? Terá Brian fugido? Será que foi vítima de um crime ou de um acidente trágico? Ou o seu caso permanecerá para sempre sem respostas? Queremos ouvir a sua opinião. O que acha que aconteceu a Brian Shaffer? Partilhe as suas teorias nos comentários e não se esqueça de seguir Crimes e Mistérios para mais histórias intrigantes como esta. E lembrem-se, o mistério nunca dorme.